Então, vamos pensar, se a gente pensar em placa branca, quais são as possibilidades de diagnóstico, tá? Então, é sempre assim que vai funcionar. Você vai identificar sempre qual é a lesão fundamental, e na sequência você vai identificar, pensar nos diagnósticos possíveis, em relação àquela lesão fundamental. Obviamente que né, faço isso a vida inteira, e eu tenho muitos diagnósticos, não todos, né, mas talvez a grande maioria, já na cabeça. Vocês não, né? Nem todos. Mas o que que vocês precisam, né? Eu mostrei a possibilidade da inteligência artificial para ajudar nisso, né? Sigo trabalhando nela. E também vocês têm os livros, os atlas, onde você pode consultar. Então, sempre que você fizer desse jeito, ao invés de ficar a tentar, será que é candidíase? Quer dizer, já fica tentando saber se é o diagnóstico e fica tentando saber a etiopatogenia. Não, pensa sempre em termos de lesão fundamental. Se precisar consultar alguma fonte de consulta, um atlas, um livro ou a própria inteligência artificial, isso vem depois. Porque aí você vai consultar quais são as hipóteses diagnósticas possíveis na forma de placa, tá? E no caso da boca, a placa é branca, né? Dificilmente você vai ter placa de outra cor, tá? Esse paciente, particularmente, tem essa saburra na língua, escurecida, que é uma coisa bem característica de paciente fumante, né? Então, toda vez que eu vou identificar, eu tenho uma placa branca, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? É tentar raspar, né? Eu tento raspar com um instrumental qualquer e não sai facilmente a raspagem, eu descarto, não totalmente, mas essa hipótese inicial de candidíase a gente descarta num primeiro momento. Então, se é placa e está num paciente fumante, uma primeira hipótese diagnóstica é a chamada leucoplasia. Tá? Então, o que que eu estou querendo com esse encontro de hoje? É muito mais do que vocês acertarem os diagnósticos, não é essa a ideia necessariamente, mas vocês conseguirem acostumar o olho a identificar, primeiro, a lesão fundamental e a começar a entender essa lógica de raciocínio para diagnóstico, tá? Então, percebe, por exemplo, quando as pessoas me perguntam no grupo do WhatsApp, me coloca lá uma foto, eu vou sempre perguntar as mesmas coisas. E aí tá naquele esqueminha do diagnóstico lá, que eu coloquei para vocês, que tá lá na biblioteca. Eu vou sempre perguntar, se for placa, eu vou perguntar, placa branca, é fumante? Sim ou não? É raspável? Sim ou não? Né? Então as coisas começam a ficar, vocês vão ver que as imagens, apesar de serem fotos diferentes, elas acabam sendo repetitivas, e aí você vai acostumando o olho a prestar mais atenção, tá? Oi, Fernando, oi, Ana Carolina, bem-vindos. E aqui, Noite. tudo bem, Fernando? E aí, qual é a lesão Tudo. fundamental? Placa. Placa também, certo? Mas olha a sutileza da placa, né? Ela é muito mais suave, muito menos densa do que a placa anterior, mas ainda assim é placa. E, obviamente, está dentro de uma aula, dentro de um contexto, com a gente olhando para ela, procurando a lesão fundamental, né? Agora, no dia a dia do consultório, muitas vezes, essas placas que são mais iniciais, elas passam despercebidas, tá? Então, uma das coisas que eu vou falar hoje no final da aula é exatamente isso. Para poder enxergar e fazer diagnóstico para além do dente, a gente precisa prestar muita atenção, né? Precisa realmente estar com o olhar de procurar a imagem, tá? A mesma coisa, é placa, vai perguntar, é paciente fumante? Sim ou não? Nesse caso, não era. Nesse caso, é o paciente que tem um bichinho aqui voando bem na minha. Nesse caso, era um paciente que fazia consumo de álcool bem frequente. Acho que eu até comentei com vocês. Que ele dizia que ele bebia socialmente, mas ele era muito sociável, né? Então, ele tinha essa placa bem suave de um lado, e do outro lado, ele tinha uma lesão já mais marcada, que eu vou acabar mostrando a foto mais pra frente. Mas eu vou tentar fazer a mesma coisa. Placa, vou tentar raspar, não sai. E aí, vai fazer o quê? Vai biopsiar, né? Você pode tentar fazer alguma coisa antes de biopsiar uma placa? Se for uma placa que está ali estabelecida, ela não sai a raspagem, que seria o caso de uma candidíase, por exemplo, né? E não tem um fator causal de trauma muito evidente, que a única coisa que pode deixar a mucosa mais esbranquiçada sem ser uma lesão é trauma, né? Então, você ter ali um trauma crônico
que vai hiperqueratinizando a mucosa, e por hiperqueratinizar ela vai ficando esbranquiçada, se eu não tenho essa causa e efeito muito evidente, a indicação é biopsiar, tá? Eu vou tocando, vocês vão me interrompendo, vão perguntando, tá? Karine, Diga. se, se saiu raspado, daí a gente biópsia, faz uma biópsia desse raspado? Não, porque o que que acontece? A gente tem um grupo de lesões que são placa branca, que você passa a espátula ali, não raspa nada. E a gente tem a candidíase, que faz uma placa branca, mas é a placa branca tipo queijinho coalhado, né? É uma placa branca que quando você passa um instrumental qualquer, até uma espátula de madeira, essa placa branca se desprende facilmente. Então, E não essa precisa coisa. fazer E análise aí não para precisa garantir fazer que nada. O simples fato de, ao raspar, a placa sair, isso já te dá uma resposta clínica da grande possibilidade de que isso seja candidíase. Embora exista situações onde você vai raspar e a mucosa vai se desprender, eu vou mostrar mais para frente, e não é candidíase. E também existe a candidíase leucoplásica, a candidíase que faz uma placa branca e essa placa branca fica, tipo aquela paciente tua, né? sei. Que ficou ali no centro da língua. Mas o que a gente está procurando fazer aqui é uma coisa meio regra geral, né? Então, a Tá, candidíase que fica na forma de placa branca que não sai a raspagem é bem mais raro de acontecer, né? Então, é placa. E na boca é placa branca, não vai ter outra cor, né? Mas é placa, é branca, eu vou tentar raspar. Raspou? Muito provavelmente candidíase. Não raspou? Aí eu tenho que buscar outros elementos. Se for paciente fumante, a chance de uma lesão cancerizável, que é a leucoplasia, é muito grande. Ah, Karine, mas eu não tenho os diagnósticos assim de cor na cabeça como você. Mas é aquilo que eu falei, não precisa. Você vai ter lá aqueles diagnósticos que são mais frequentes. Quer ver uma fonte de consulta que é bem interessante? Eu particularmente não gosto muito do Neville, não sou tão fã do livro do Neville como a grande maioria é, embora eu tenha o Neville. Mas ele no final, todo mundo conhece o livro de patologia oral do Neville? Ele no sim, final conheço. dele, ele tem umas tabelas que são bem interessantes. Lá no sumário, no aquele índice remissivo, nas costas do livro. Ali nessas tabelas, ele coloca justamente essa divisão de lesões que são brancas, lesões vermelhas, lesões nodulares, e vai dividindo dessa forma, e coloca, inclusive, por frequência, desde a mais provável para menos provável. Ali é uma fonte de consulta bem interessante.